Essa nossa videoaula do curso de extensão do AutoCAD 2D e 3D para a comunidade. Hoje nós aprenderemos um comando do 3D que nos possibilita construir uma mola. É o comando Helix. Nós estamos aqui no menu Draft Annotation. Esse comando ele pode ser acessado nesse menu através aqui do menu Draw. Nós clicamos nessa setinha Drop Down. E aqui nós temos essa opção Helix. Ou a gente pode alterar aqui o menu Label. Workspace, ao invés do Draft Annotation, nós passamos ele para o 3D Modeling. Ele leva alguns instantes para modificar. E nós temos aqui essa opção aqui, que é o menu Label Draw. E nós temos aqui a opção Helix, que ela aparece aqui disponível para nós aqui. Outra alternativa para acessar esse comando é a gente digitar HEL, que ele já entra diretamente na opção para fazer a Helix. São duas atividades que serão feitas nessa videoaula. Primeiro eu vou querer desenhar uma Helix, que seria uma mola, na vertical e na horizontal, onde os raios da base, tanto superior quanto inferior, são 2,5, com 8 voltas e altura de 20 unidades. Na segunda atividade, nós vamos fazer o raio da base 2,5, o topo com 1,5, com um número de voltas de 8, no sentido horário, e a altura entre as voltas é 0,6. Nós estamos aqui na visão de topo, então nós temos que alterar nossa visão para a opção SWOSE Isometric. E aqui nós agora estamos observando essa Helix, que é a mola em 3D. Então nós entramos no comando Helix, menu Draw. Nós vemos aqui na opção Helix. A barra de comandos, ela nos informa para que a gente defina o centro. Eu dou um clique aqui na nossa tela. Ao definir o centro da Helix, a segunda pergunta que ela nos faz, qual é o raio da base? Observamos que a opção 2,5 ela já aparece aqui em colchete. Se eu quiser fazer um raio diferente, eu digito um valor diferente. Se eu quero manter os 2,5, basta que apertamos o Enter, que o raio de 2,5 foi definido. A segunda pergunta que é feita é qual é o raio de topo. Se eu quero manter 2,5, que é o que aparece aqui em colchete, basta que apertamos a tecla Enter, que eu vou confirmar o raio de topo 2,5. Ao movimentar o mouse, nós observamos que a nossa Helix, a nossa mola, ela já aparece aqui na nossa tela. Então, ele nos pergunta para a gente especificar a altura ou mudar essas opções aqui, que é o Accent Point, o número de voltas, o Turn Eights e essa opção que é o Twist, que vai definir se ela vai ser no sentido horário ou anti-horário. Nesse caso, vamos primeiro definir aqui o nosso número de voltas. Eu quero que seja com 8 voltas. Nós vamos clicar aqui nessa opção Turn aqui e vamos definir o número de voltas. Como já foi definido com 8 anteriormente, eu vou apertar a tecla Enter para confirmar que é 8. E agora nós vamos definir a altura da nossa mola. Nesse caso aqui, como nós almejamos uma altura de 20, eu digito 20, aperto Enter e que nós desenhamos aqui a nossa mola com uma altura de 20, com raio da base tanto superior quanto inferior de 2,5 e com 8 voltas. O que acontece aqui à nossa direita, essa mola ela está na posição horizontal. Como que a gente procede para fazer esse desenho aqui? Nós entramos novamente no comando Helix. Como o comando Helix ele foi utilizado anteriormente, nós apertamos a tecla Enter, que ele vai voltar ao comando anterior. Ele vai pedir o centro da nossa Helix. Nós clicamos em qualquer lugar aqui da nossa tela, porque não há um centro definido. Ele vai pedir novamente o raio da base, como é 12,5, a gente aperta Enter para confirmar. Vai perguntar o raio de topo, vamos apertar Enter, porque ele é 2,5 também.
E aqui ele vai pedir a altura da nossa hélice ou essas opções. Vamos definir aqui o número de voltas na opção Turns, que eu também vou utilizar 8 voltas. Aperto Enter para confirmar. E para que essa hélice ela fique na posição horizontal, é semelhante ao que foi feito nas videoaulas anteriores na construção do cilindro e do cone. Nós clicamos aqui nessa opção que é o Axis Endpoint, e com isso aqui, ó, eu consigo definir a direção que eu vou querer que a minha hélice fique. Aqui ela pode ficar na horizontal para frente, eu posso fazer ela na horizontal para a direita, posso fazer ela na horizontal para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Lembrando que o ortogonal está ligado. Então, se eu quero ela nessa posição horizontal para frente, basta que o ortogonal esteja ligado. Eu defini a direção e agora nós definimos a altura. Digitamos 20, apertamos Enter e nós fizemos aqui a nossa hélice na horizontal. O segundo caso, o que vamos querer fazer? Agora, os raios o raio da base e o raio do topo, eles são diferentes. O raio da base é 2,5, o topo eu quero que seja feito com 1,5. Essa hélice também tem 8 voltas, só que eu quero no sentido horário e com uma altura de 0,6 entre as voltas. Então, nós apertamos a tecla Enter, que ele vai voltar ao comando anterior, que foi o comando hélice. Ele pede para que seja definido o centro da hélice. Nós damos um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele vai pedir o raio da base. Como nós vamos utilizar 2,5, apertamos o Enter para confirmar os 2,5. Ele agora está pedindo o raio do topo. Só que o raio do topo agora que vai ser utilizado vai ser de 1,5. Digitamos 1,5, apertamos o Enter. Vocês observem que agora ao movimentar, deixa eu dar um zoom real time aqui, que vai haver uma diferença aqui, ó, entre o raio da base e o raio de topo. O que eu quero agora? Agora vamos definir o número de voltas. Da mesmo caso, nós também vamos defini-las com 8 voltas. Nós temos aqui a opção Twists, que é onde a gente vai definir se a gente vai querer o sentido horário ou o sentido anti-horário. Então, nesse caso aqui, nós vamos clicar na segunda opção. E agora, nós vamos definir qual vai ser a altura entre na volta, que é o Turn Radius. Cada volta ela vai ser especificada com uma determinada altura. Nós clicamos nessa opção. Eu quero que a altura entre as voltas ela seja de 0,6. Aperto Enter e a nossa hélice ela foi definida. Nós observamos que o raio da base ele é maior do que o raio do topo. E aí a pergunta que vai surgir, mas aqui, professor Marcelo, o seu raio de topo ele está acima e não abaixo. Como é que a gente faz para fazer essa alteração? Basta que a gente dê um clique com o botão esquerdo do mouse na hélice, onde aparece aqui essas setas aqui, ó, nós clicamos nela e aqui nós definimos a direção que a gente quer. Nesse caso, eu quero que meu raio menor ele esteja acima e eu alterei aqui a direção dele. Uma outra opção, uma vez que a hélice foi desenhada, se nós almejamos alterar o número de voltas, a altura da hélice ou ao raio da base, basta que a gente dê 2 cliques sobre a hélice, que ele abre essa caixa de diálogo aqui e nós aqui fazemos a alteração. Por exemplo, a opção Twist foi usada com o sentido CCW. Se eu quiser alterar, eu só vim aqui, ó, eu escolho a opção CW, que eu vou fazer a alteração, CCW, e aqui eu tenho a opção CW, que a gente opta ou pelo horário ou pelo anti-horário. Se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, alterar o meu raio de topo, por exemplo, para um valor de 5, digito 5, eu altero o meu raio de topo, olha como é que a minha hélice ficou. Eu posso também, ó, alterar o número de voltas. Suponhamos que eu queira utilizar 10 voltas, apertamos o 10, já fiz a minha hélice com 10 voltas.
Assim como eu também posso alterar a altura. Essa altura aqui foi calculada, baseando que a altura entre as voltas é 0,6. Mas suponhamos que eu não queira mais utilizar aquele parâmetro, eu queira que a altura da minha hélice seja 10 unidades. Digitamos 10, apertamos Enter e nós alteramos aqui a altura daquela hélice. Então, esse é o comando hélice, é um comando importante. Lembrando que para a gente fazer uma varredura através de um perfil, é o comando sweep, que foi apresentado numa videoaula anterior. Agradeço a todos a participação e até a nossa próxima videoaula do curso do AutoCAD de extensão para a comunidade.